Amém. Com alegria nós voltamos ao Evangelho de Lucas. Depois de 3 semanas, Deus falou de forma diferente conosco, através da vida de 3 pastores, né? O pastor Alexandre, depois o pastor Rodrigo, depois o pastor Mateus. Então, em cada semana das 3 anteriores, Deus falou com a igreja de uma forma diferente. E hoje nós retomamos ao Evangelho de Lucas. Então eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 54. Lucas 11, do 37 ao 54. Nós estamos vendo Jesus e seus discípulos subindo para Jerusalém, nessa caminhada, e um monte de conflitos acontecendo. E nesse momento, o texto começa a se intensificar. Fariseus começam a colocar Jesus à prova. Jesus começa a expor o coração desses fariseus. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Quando a religião não é capaz de mudar o coração de alguém. Na realidade, nunca a religião é capaz de mudar o coração de alguém. Então Jesus vai tratar sobre isso nesse texto que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37. Todos encontraram? Amém? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Versículo 39. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas, e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam, sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vocês mesmos nem com um dedo conseguem tocar. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Amém? É um texto duro, né? É um texto difícil,
Jesus está confrontando dois grupos de pessoas aí. Os fariseus e os sábios, os intérpretes da lei. E Jesus está dando respostas duras a eles. É o que nós vamos refletir nesse momento. Vamos orar mais uma vez, vamos ter essa palavra de oração com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ensina mais uma vez através dela. Fala conosco, Senhor, de forma especial. Toca nos nossos corações, nos faz olhar para o Senhor e queremos ser mais parecidos com o seu Filho Jesus por causa da tua palavra. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Se nós observarmos a história da humanidade, a gente vai enxergar um padrão muito claro. Praticamente todas as culturas desenvolvem religiões, rituais, formas de culto. Isso acontece porque o ser humano, ele foi criado com uma consciência de Deus. A própria Escritura afirma em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Em Romanos 1, versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo explica que o conhecimento de Deus é manifesto na criação, de modo que todos, de alguma maneira, vai ter a percepção da existência de Deus. Então, meus irmãos, por isso, ao longo da história, o ser humano desenvolveu diferentes religiões, diferentes práticas, diferentes sistemas de crença, tudo isso tentando responder a essa realidade. No entanto, a Bíblia também ensina que o problema do homem não é apenas falta de conhecimento sobre Deus, mas é um coração que frequentemente resiste à verdade revelada. Um coração que não quer deixar-se dominar, um coração que quer governar a tudo, que quer ser Deus sobre todas as coisas. Como Paulo diz em Romanos, muitos suprimem a verdade e trocam o verdadeiro conhecimento de Deus por substitutos. Isso leva o apóstolo a concluir de forma muito importante que o problema do ser humano não é a falta de religião, mas um coração que precisa ser transformado por Deus. E é exatamente isso que Jesus expõe nesse texto de Lucas que nós acabamos de ler, quando ele confronta os líderes profundamente religiosos, mas cujo coração ele permanecia muito distante de Deus. E por causa disso, pela necessidade humana de criar meios de encontrar a Deus, ou até mesmo de substituir a governança de Deus sobre a vida, muitas práticas religiosas são conhecidas por todos nós. Por exemplo, alguns acendem velas, fazem promessas, esperando receber uma graça em troca daquilo que estão fazendo. Outros seguem regras religiosas, rigorosas, guardam tradições, cumprem rituais, acreditam que, com todo o esforço da vida, eles conseguem se aproximar ainda mais de Deus. Eu conheço gente que tem convicção que será salvo, mas quando perguntamos da onde que vem essa certeza de que verdadeiramente ele é salvo, a resposta é totalmente legalista e distante da verdade das Escrituras. Respondem mais ou menos assim: eu vou ser salvo porque eu não faço nada de errado. Eu cumpro com os meus compromissos. Eu tenho palavra, eu cumpro tudo aquilo que eu falo. Eu sou caridoso. Sempre que alguém precisa de alguma coisa, eu ajudo. Eu vou na igreja em todos os cultos. Eu sou dizimista. Eu não roubo. Eu não prejudico ninguém. E essa lista vai aumentando com coisas que o ser humano acha que está fazendo e com isso garantindo o favor diante de Deus. Você também deve conhecer gente assim. Há outros tipos de prática. Tem gente que reze ou que ore várias vezes ao dia, que estende tapetes ao chão virado para uma determinada região para fazer a sua oração. Tem gente que jejua em épocas sagradas. Para de fumar ou de comer carne na quaresma, ou na quarta-feira de cinzas, ou na sexta-feira santa, achando que com isso vai alcançar o favor de Deus.
Tem quem participe de campanhas espirituais, campanha de libertação. Tem gente que faz corrente de oração. Essa é clássica, né? Eu já falei sobre isso antes. Tem gente que vive momentos intensos de música, de adoração, com cantos melancólicos, repetitivos, de mão para cima, de luz quase apagada. Ou tem gente que simplesmente frequenta cultos e cerimônias religiosas toda semana. Tudo isso parece coisa espiritual, não parece? Tudo isso parece ser piedoso. Mas aqui está a pergunta que Jesus levanta no texto de hoje. E se uma pessoa fizer tudo isso, e mesmo assim o coração não mudar, e o coração continuar sendo o mesmo? E se alguém praticar religião, mas continuar dominado pelo orgulho, pela ganância, pela dureza, pela falta de arrependimento? Esse é exatamente o problema que Jesus expõe em Lucas 11. No início do capítulo, alguns domingos anteriores, a gente viu que Jesus mostrou que aquela geração já tinha recebido a luz suficiente, mas mesmo assim continuava pedindo sinais. Mesmo assim queria ver mais milagres. Mesmo assim queria ver mais maravilhas. Sabe por quê? Porque o coração continuava distante de Deus. Só que agora Jesus mostra algo ainda mais profundo, que vai além. Porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. E ele sabia que o problema deles não era a falta de religião. Eles eram muito religiosos, mas era um coração que não mudava. Era bonito por fora, mas era contaminado por dentro. A cena começa de uma forma muito simples. Um fariseu convida Jesus para jantar. Mantenha sua Bíblia aberta, vai acompanhando a exposição do texto. Mas quando Jesus senta à mesa para jantar, Jesus faz algo inesperado. Ele começa a expor publicamente a hipocrisia dos líderes religiosos de Israel. Ele denuncia a religião que parecia limpa por fora, mas que por dentro estava cheia de corrupção. Ele denuncia líderes que falam sobre Deus, mas que na prática impediam as pessoas de chegar até o conhecimento pleno e verdadeiro de Deus. E no final do texto, a gente vai ver que acontece algo revelador. Em vez de se arrepender, o que eles faziam? Eles começavam a planejar como que, usando as próprias palavras de Jesus, eles poderiam condenar a Jesus. E é por isso que essa passagem nos mostra uma verdade muito séria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a religião não transforma o coração, ela se torna uma máscara de hipocrisia que resiste à verdade e que acaba se opondo ao próprio Cristo. Vocês perceberam a seriedade disso? Quando a religião não transforma o coração, ela se torna uma máscara de hipocrisia que resiste à verdade e que acaba se opondo ao Evangelho, acaba se opondo a Jesus. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje em 3 momentos distintos. Em primeiro lugar, a pureza. Vamos entrar num acordo. A pureza que limpa por fora, mas que apodrece por dentro, nos versículos 37 a 44. A religião que pesa sobre os outros, mas que não se submete a Deus, nos versículos 45 até os 52. E nos 2 últimos versículos, quando a verdade exposta se transforma em ódio contra o rei. Então, o primeiro problema que Jesus expõe aparece logo no início daquela refeição. Porque tudo começa com um pequeno detalhe, aparentemente pequeno. Jesus não lava as mãos antes de participar da refeição. E essa pequena quebra de tradição revela algo muito maior. Vamos olhar aí para o primeiro ponto
do texto. A pureza que limpa por fora, mas apodrece por dentro. A pureza que limpa por fora, mas que apodrece por dentro. Versículos 37 até 44. Nessa primeira parte, Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus. Tudo começa quando um fariseu convida Jesus para jantar. Mas Lucas diz que o fariseu se admira, porque Jesus não fez a lavagem ritual antes da refeição. Veja bem que não era uma questão de higiene, pessoal. Para nós hoje, lavar as mãos antes da refeição é apenas uma questão de higiene. Para o judeu naquela época era uma questão cerimonial. Era uma tradição religiosa de purificação que os fariseus haviam desenvolvido. Então Jesus responde de uma forma direta e dura. Agora vocês, fariseus, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas o seu interior está cheio de rapina e de perversidade. No versículo 39. O problema não era deixar de lavar as mãos. O problema era que eles estavam tão preocupados em parecer limpos por fora, enquanto o coração deles continuava corrompido por dentro. Esse era o grande problema. Então Jesus continua no versículo 40. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Deus não olha apenas o comportamento externo. Deus vê o interior, Deus vê o coração. A gente vê isso claramente em Samuel, quando Samuel vai ungir o rei Davi, que ele chega na casa de Jessé, Deus dá essa ordem para ele claramente: olha para os filhos de Jessé, mas não olha como os homens veem, porque os homens veem o que está por fora. Eu, Senhor, eu olho para dentro do coração. Então o que está por dentro é muito mais importante do que aquilo que está por fora. No versículo 41, Jesus aponta para o verdadeiro caminho da pureza. Olha aí o 41. Antes da esmola do que está dentro, e tudo vos será limpo. A ideia aqui não é que esmolas purificam pecados. O ponto é que quando o interior é transformado, quando o coração se torna generoso, a vida exterior também muda. Grava isso. Quando Jesus muda o coração de alguém, a resposta, ela é visível através das nossas atitudes. Um coração transformado por dentro, a vida nunca mais será a mesma. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, nunca mais vai ficar do mesmo jeito. Tudo é visto pelo lado de fora. Mas então Jesus começa a pronunciar condenações, alguns ais sobre a vida desses fariseus. No versículo 42 vem o primeiro aí. Ai de vós, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de toda hortaliça, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Eles eram extremamente cuidadosos com detalhes religiosos. Dizimavam até pequenas ervas que cresciam na horta de casa, no seu próprio jardim. Mas o que era mais importante eles deixavam de lado. Eles negligenciavam algo que era central para Deus, a justiça e o amor. Jesus não disse que o dízimo era errado. Ele diz: vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deveriam pensar muito mais na justiça e no amor, sem deixar de ser dizimista. Isso que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus. Ou seja, não é abandonar práticas religiosas, é colocar as prioridades certas no lugar certo. No versículo 43 vem o segundo ai. Ai de vós, fariseus, porque vocês gostam das primeiras cadeiras, nas primeiras filas da sinagoga. Vocês gostam das saudações nas praças. Jesus estava falando para eles: vocês gostam muito de aparecer, de pegar a primeira cadeira nas sinagogas, de se vangloriar nas praças públicas. Eles transformaram a religião em um palco para um alto reconhecimento público. Eles transformaram a religião para dizer que eles eram muito melhores.
do que os outros. Eles não buscavam honrar a Deus. Eles buscavam ser vistos como espirituais. Então vem o terceiro ai aí no versículo 44. Vocês são como sepulturas que não aparecem, sobre as quais os homens passam sem o saber. Uma coisa interessante aqui, na cultura judaica, tocar em uma sepultura tornava a pessoa impura. Por isso que as sepulturas eram muito bem identificadas, ou elas eram pintadas, ou elas tinham placas grandes, para que, se elas estivessem no meio do caminho, alguém não corresse o risco de passar por cima da sepultura e se tornar impuro. O que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Vocês contaminam espiritualmente as pessoas sem que elas percebam que estão sendo contaminadas por causa de conviver com vocês. Olha que seriedade Jesus estava falando. Do mesmo jeito que se alguém caminhar por um caminho e ver uma sepultura não identificada e pisar sobre ela, vai ficar contaminado, vai ficar impuro. As pessoas estão convivendo com vocês todos os dias, estão saindo contaminadas e não estão percebendo que estão sendo contaminadas por vocês. Por fora, pareciam religiosos, mas por dentro espalhavam morte espiritual aonde eles estavam. Olha a seriedade que Jesus está denunciando aqui. Então o que Jesus está dizendo aqui é extremamente claro. Deus não está interessado em uma religião que limpa por fora, mas que despreza o que está por dentro. Deus não se preocupa com alguém que tenta mostrar por fora aquilo que verdadeiramente ele não é por dentro. Que demonstra ser bom por fora, mas que por dentro não se preocupa em agradar a Deus. O problema dos fariseus não era que praticavam rituais. O problema era achar que os rituais substituíam a transformação do próprio coração. Eles lavavam as mãos, mas não limpavam o coração. Eles davam dízimos das hortaliças, mas ignoravam a justiça e o amor. Eles ocupavam os melhores lugares da sinagoga, mas diante de Deus estavam espiritualmente mortos. E aqui está algo importante. Jesus não está condenando a prática religiosa em si. O que Jesus está condenando é a falsidade deles. O problema é que quando a prática religiosa se torna uma máscara para um coração não transformado, isso muda tudo. Não há nada mais comum do que uma religião puramente exterior, que satisfaz a consciência, enquanto o coração nunca muda, o coração permanece inalterado. Os irmãos estão compreendendo isso? É exatamente isso que Jesus expõe aqui no texto. Por isso que ele diz no versículo 41, sobre algo muito profundo. Antes, vocês dão esmolas do que tiverdes, e tudo vos será limpo. À primeira vista, parece que Jesus está dizendo que dar esmola purifica a pessoa, não é? Mas não é isso. O ponto de Jesus é outro. Ele está dizendo que quando o interior é transformado, essa transformação começa a aparecer em gestos de misericórdia, em generosidade, em amor pelo próximo. Lavar o corpo enquanto o coração permanece impuro é tão absurdo quanto lavar por fora um vaso que está todo sujo por dentro. Ou seja, o problema não é o ritual. O problema é achar que o ritual resolve o problema que está por dentro. A verdadeira espiritualidade começa de dentro para fora, quando Deus transforma o interior, e isso começa a ser visto na prática da vida. Cresce em compaixão, cresce em generosidade, cresce em justiça, cresce em amor pelas pessoas. Isso é visto na prática. Mas quando a religião é apenas externa, ela produz exatamente o contrário. Ela produz orgulho espiritual, ela produz aparência de piedade, ela produz desejo de reconhecimento. Olha só, ela produz falta de misericórdia, ela produz preocupações com coisas superficiais, deixando de lado coisas que são
essenciais. Por isso Jesus usa a imagem mais forte aqui, que está no versículo 44, comparando eles como sepulcro invisíveis. Quando Jesus diz que eles eram sepulturas invisíveis, ou seja, por fora pareciam normais, respeitáveis, religiosos, ninguém via, tocava neles e se contaminava, porque por fora era invisível, mas por dentro tinha práticas de morte. Por isso que era pior. Quem convivia com eles acabava sendo contaminado espiritualmente sem perceber. Vocês já viram aquele velho ditado que a mãe dizia, né? Que uma laranja podre contamina o saco de laranjas inteiro? Uma laranja que começa a mofar, se você não tira, o mofo começa a espalhar, e quem não tem nada a ver com aquilo acaba sendo contaminado. Jesus estava dizendo isso. Porque andar sobre um sepulcro oculto traria contaminação cerimonial. E da mesma forma, quem continuasse seguindo o ensino dos fariseus estariam contaminados espiritualmente, sem reconhecer que a contaminação estava acontecendo. Essa é uma advertência muito séria, que serve para nós perfeitamente hoje. Porque alguém pode passar anos dentro da igreja, participar de cultos, cantar louvores, servir os ministérios e ainda assim nunca ter experimentado quebrantamento verdadeiro diante de Deus. Pode conhecer linguagem religiosa, costumes da igreja, hábitos espirituais, tradições milenares, mas nunca ter tido o coração transformado por Jesus. Por isso que o Evangelho não veio apenas para organizar a religião. O Evangelho veio para transformar corações. O Evangelho veio para mudar vidas. Isso nos leva a perguntas muito sérias e importantes para a nossa vida. Será que a nossa fé é apenas um comportamento religioso ou a nossa fé demonstra um arrependimento verdadeiro? Reflita um pouco sobre isso. Será que nós estamos apenas cumprindo práticas espirituais ou nós estamos realmente sendo transformados e moldados por Deus por dentro? Porque no final das contas, Deus não está procurando pessoas que parecem boas religiosamente falando. Ele está procurando corações quebrantados e transformados. Isso nos leva ao segundo problema que Jesus denuncia no texto. A religião que pesa sobre os outros, mas que não se submete a Deus. A religião que pesa sobre os outros, mas que não se submete a Deus. Versículos 45 a 52. Nesse segundo momento do texto, os intérpretes da lei impõem cargas espirituais sobre o povo e, ao mesmo tempo, rejeitam a própria palavra de Deus que eles estavam dizendo ensinar. Por isso que Jesus continua confrontando esses fanáticos religiosos. Olha, a confrontação continua. Depois das palavras duras dirigidas aos fariseus, um intérprete da lei interrompe Jesus. Olha aí no versículo 45. Ele reclama da postura de Jesus, dizendo: Mestre, o senhor dizendo essas coisas, o senhor também está insultando a gente. O senhor também está ofendendo a gente com isso que o senhor está falando. Veja bem, eles já se consideravam superiores aos fariseus. Ele, peraí, batendo no fariseu tudo bem, mas só que o senhor batendo no fariseu, o senhor está ofendendo a gente também. Nós somos os senhores da lei, os intérpretes da lei. Nós sabemos tudo sobre Escritura. A gente tem pós-doutorado aí em hebraico e em línguas
originais, a gente sabe tudo o que foi escrito pelos profetas, a gente conhece toda a lei e os profetas. E o Senhor falando desse jeito, o Senhor está ofendendo a gente. Esses homens eram especialistas, estudiosos, aqueles que ensinavam o povo a respeito de Deus. E ao ouvir a denúncia contra os fariseus, eles se sentem ofendidos. Mas Jesus continua e agora pronuncia mais 3 ais direcionados especificamente para esses estudiosos da lei. O primeiro ai está no versículo 46 aí. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardo difíceis de carregar, e vocês mesmos nem sequer os tocam com um único dedo. Jesus estava dizendo para eles, vocês falam para o povo fazer o que vocês mandam, mas se esqueçam, não copiem o que vocês fazem. Vocês mandam o povo fazer, vocês colocam cargas pesadas sobre os homens, mas a carga é tão pesada que vocês não colocam um dedo sobre essa carga que vocês colocam nas costas dos outros, para os outros carregarem. Jesus está denunciando uma religião que exigia dos outros aquilo que eles não viviam diante de Deus. Esses fardos eram as inúmeras regras, tradições que os mestres haviam acrescentado à lei de Deus. Regras minuciosas sobre pureza, sobre o sábado, sobre rituais, sobre costumes. Os intérpretes da lei haviam praticamente sepultado a lei de Deus debaixo de uma montanha de tradições humanas, transformando a religião em um sistema pesado, opressivo. Eles diziam ao povo, faça isso, não faça aquilo, cumpra essa regra, observe esse ritual. Só que eles mesmos não viviam o que eles estavam ensinando. Então Jesus resume essa hipocrisia de uma forma muito simples. Vocês colocam peso nos outros, mas nem sequer tocam esse peso com um único dedo. Olha só que coisa séria. Em outras palavras, eles exigiam santidade que eles próprios não praticavam. Isso revela um perigo que atravessa toda a história da religião. Porque é possível transformar a fé em um sistema de regras para controlar a vida dos outros, enquanto o próprio coração de quem está colocando carga sobre os outros permanece distante de Deus. Eu me lembro da minha infância, parece que foi muito tempo, né? Lá em Pouso Alegre, quando eu era criança pequena, né? Em que a religiosidade era tão grande que não podia calçar tênis. Veja bem, homem só podia calçar sapato e calça social. Agora imagina sobre as mulheres quantas regras, quantas práticas que aquele povo exigia, que aquelas pessoas faziam. Eu me lembro do filho de um pastor da época me contando que o pai dele punia gente que assistia televisão. Mandava quebrar a televisão. Era proibido ter televisão em casa. Só que quando ele chegava em casa, ele abria o guarda-roupa e ligava a televisão para assistir as notícias no Fantástico. E a televisão ficava escondida dentro do guarda-roupa para ninguém ver. Olha só que hipocrisia. Esse tipo de coisa que Jesus está condenando aqui. Nada é mais grave do que professarmos ensinar aos outros aquilo que nós mesmos não praticamos. Eu condeno o outro, eu faço para o outro. Eu não posso deixar de fazer esse trocadilho, né? É um juiz que condena alguém porque apagou uma mensagem e ao mesmo tempo ele está sendo acusado de esconder um monte de falcatruas, um monte de coisa. Impõe leis pesadas sobre o outro e ele mesmo não é capaz de cumprir aquilo que ele está obrigando os outros a cumprirem. E Jesus acrescenta que esse texto devia falar especificamente aos corações de quem estava ouvindo a mensagem, aos corações de quem ensina, aos pais, aos líderes, aos professores, aos pastores. Porque uma coisa é ensinar a verdade, deixar claro o que precisamos fazer, mas que lutamos contra isso e às vezes falhamos. Outra coisa
é exigir dos outros um padrão que nós mesmos não somos capazes de atingir. Os irmãos estão compreendendo isso? Se a gente não puder ensinar sobre algo que a gente tem dificuldade de fazer, ninguém pode mais pregar na igreja. Porque não existe ninguém perfeito diante de Deus. Nós estamos lutando, nós estamos buscando ser mais parecidos com Jesus. Só que às vezes a gente tropeça. Não é isso que Jesus está condenando. Jesus está condenando alguém que deliberadamente, alguém que de propósito, ele sabe que ele nunca vai conseguir cumprir aquilo e ele obriga e castiga o outro a fazer aquilo que ele não consegue fazer. É isso que Jesus está condenando na prática dos estudantes da lei ali, dos ensinadores da lei. A perfeição não é possível deste lado da eternidade. Só que se exigirmos perfeição, ninguém pode pregar, porque todos nós pecamos. Mas Jesus está dizendo que nós devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós pregamos. Se eu tenho dificuldade na educação dos filhos, mas eu estou ensinando a forma correta de educar filhos, eu tenho que mostrar para a igreja que eu estou me esforçando para educar os meus filhos também, porque o certo é a palavra de Deus. É completamente diferente de eu criar novas normas que eu não sou capaz de fazer. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele diz: o que vocês também aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, isso pratiquem, e o Deus da paz será convosco. A verdade ensinada, ela ganha força quando ela é confirmada pela vida de quem está ensinando. E Jesus continua no versículo 47. Olha aí o que ele diz: ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os próprios pais de vocês assassinaram. Aqui Jesus revela outra forma de hipocrisia religiosa. Esses líderes construíram monumentos para os profetas do passado. Só que quem matou o profeta do passado eram os próprios descendentes deles, os próprios antecedentes deles, né? Os próprios pais deles. Era uma maneira de dizer: nós honramos os profetas. Mas isso era apenas aparência, porque a verdadeira honra aos profetas não estava em construir túmulos para eles, estava em obedecer à mensagem que os antigos profetas pregavam. Ao reconstruir os túmulos dos profetas, esses homens pensavam estar honrando a memória, mas na verdade eles estavam mostrando que eles eram iguais aos pais deles, que tinham rejeitado a mensagem e matado os profetas. Eles admiravam os profetas mortos, mas rejeitavam os profetas vivos. Rejeitavam a Jesus que estava presente, ao Deus encarnado diante deles. Isso continua acontecendo hoje. É muito fácil a gente admirar homens e mulheres de Deus do passado, não é? É fácil falar de missionários, de reformadores, de pregadores da história, mas é muito mais difícil ouvir a palavra de Deus quando ela confronta o nosso coração hoje e é proclamada por alguém real, junto da gente, que caminha com a gente todos os dias. O comentarista J.C. Ryle, ele faz uma observação muito penetrante. Ele diz: é muito mais fácil admirar os crentes mortos do que os crentes vivos. Olha só. Porque os mortos não nos confrontam. Eles não expõem os nossos pecados, mas os servos de Deus vivos, esses nos chamam todos os dias para o arrependimento. Por isso que é muito comum ver pessoas honrando homens de Deus do passado, mas rejeitando a verdade que continua sendo proclamada no presente. Ah, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Jonathan Edwards, George Whitefield, Martinho Lutero, Martin Lloyd Jones, grandes homens, esses sim que eram pregadores de verdade. Mas perceba a incoerência. Essas pessoas admiram pregadores que já morreram,
enquanto cada dia continuam desprezando a palavra de Deus que continua sendo pregada no púlpito da sua igreja ainda hoje. Deus continua levantando homens para abrir as Escrituras e ser fiel a ela, ensinando o povo a ser mais parecido com Jesus. Deus continua falando por meio da pregação fiel da sua palavra. Mas muitas vezes as pessoas não valorizam isso. Admiram os pregadores do passado, admiram os pregadores de internet, mas resistem à verdade que Deus está proclamando no púlpito da própria igreja. Mas Jesus não para por aí. Vamos para o versículo 52. Jesus chega à denúncia mais grave. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque tomaram a chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem quem está de fora entrar. Essa acusação é extremamente séria. Esses homens eram responsáveis por abrir as Escrituras ao povo. Eles deveriam conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus, mas estavam fazendo exatamente o contrário. Em vez de abrir a Bíblia e falar do reino de Deus, eles substituíam a palavra de Deus por regras e leis que eram pesadas de cumprir. E quando substitui a graça de Deus por um sistema de regras humanas, os intérpretes da lei não entravam no reino e ainda impediam as outras pessoas de entrar, porque negavam o conhecimento. Hoje você tem acesso à palavra de Deus muito facilmente. Imagina na época de Jesus, a dificuldade que se tinha. Talvez ouvir a leitura da palavra de Deus acontecia uma vez por semana na sinagoga, quando um escriba abria a lei e fazia a leitura pública do Evangelho. Meus irmãos, é muito grande a impiedade de impedir que outros tenham conhecimento espiritual. Por isso que é muito séria a pregação do Evangelho. Por isso que é muito séria a exposição da palavra de Deus de forma errada. Porque quem não se prepara, quem não estuda a palavra de Deus, quem não mergulha em fazer o uso correto da palavra de Deus, está sendo culpado de falar mentiras ao coração das pessoas que estão ouvindo. Por isso que muitos púlpitos por aí vão ser condenados diante de Deus, porque estão ensinando mentiras, ao invés de se preocupar em ensinar a verdade da palavra de Deus. Isso acontece quando líderes não buscam o verdadeiro sentido do Evangelho e começam a ensinar heresias no púlpito. Coisas que apenas massageiam o ego das pessoas, mas que não confrontam o pecado, que não mostram a justiça de Deus, que não mostram a graça de Deus sendo derramada em nosso favor. Acontece quando pessoas desencorajam outros a buscar a Deus, desencorajam outros a aprender da palavra de Deus. Quantas religiões por aí que olham para os seus seguidores e dizem: Bíblia é coisa para estudioso, não é coisa para o povo. Outros dizem: nós não precisamos estudar a palavra de Deus, basta chegar no culto, colocar o dedo num texto que Deus vai falar com você. Quanta distorção da palavra de Deus que nós vemos espalhadas por aí todos os dias. E esses líderes serão penalizados por Deus por não ensinar corretamente a palavra da verdade. Acontece quando alguém ridiculariza a fé, desestimula a leitura da Bíblia, ou desencoraja alguém que está começando a buscar a Deus e aprender de Jesus de verdade. Jesus disse que esse tipo de atitude é extremamente grave, porque não apenas afasta uma pessoa de Deus, mas pode impedir que alguém receba o verdadeiro conhecimento de Deus e da verdade. Por isso esse texto nos leva a perguntas muito sérias que nós devemos refletir. Será que a nossa fé está ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus? Ou está apenas aumentando o peso religioso sobre as costas dessas pessoas? Será que a nossa vida está abrindo caminho para o Evangelho? Ou está criando obstáculos para que outros possam crer em Jesus? Porque o Evangelho não veio para aumentar fardos sobre as costas das pessoas. O Evangelho não veio para criar regras, para criar dificuldades.
O próprio Jesus disse isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando a religião perde o evangelho, ela vira um peso que as pessoas não são capazes de carregar. Mas quando o evangelho está no centro, a fé deixa de ser um peso e se torna um caminho leve, de graça, de libertação, de vida verdadeira aos pés de Jesus. Essa é a beleza do evangelho. Jesus não veio ao mundo para colocar mais fardos pesados sobre as pessoas que já estavam cansadas para elas carregarem. Ele veio para carregar o fardo que nós nunca seríamos capazes de carregar. Na cruz, o Senhor Jesus tomou sobre ele o peso do nosso pecado, da nossa culpa e da nossa condenação. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele morreu. Sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que seja perdoado, para que seja reconciliado com Deus, para que pudesse receber a justificação diante do Pai. Ele sofreu, ele foi rejeitado, ele morreu, para que todo aquele que nele crê seja perdoado e reconciliado com Deus e receba a vida eterna. Essa é a graça do Evangelho. O Evangelho não é um sistema de regras para nos aproximar de Deus. O Evangelho é Deus se fazendo homem e se aproximando de nós. É um movimento completamente contrário. É Deus vindo até nós em Cristo para nos salvar. Por isso a verdadeira fé não produz apenas religião, ela produz arrependimento, ela produz mudança de vida, ela produz transformação. E é justamente isso que acontece quando a verdade de Deus expõe o coração humano. Existem apenas dois caminhos possíveis diante da palavra de Deus. E eu já disse isso algumas vezes. Esses dois caminhos são ou arrependimento ou endurecimento. Ou vida eterna ou condenação eterna. Não existe uma terceira via. Alguns ouvem a verdade, reconhecem o pecado e se voltam para Deus. Mas outros fazem exatamente o contrário. Resistem, se ofendem, começam a opor a própria verdade. É exatamente isso que acontece no final desse episódio. Jesus acaba expondo a hipocrisia desses religiosos, o peso da falsa religião e o perigo de impedir pessoas de chegarem ao conhecimento de Deus. Mas em vez de arrependimento, o que surge no coração desses líderes é hostilidade. A verdade não os leva à humildade, leva à ira. Então a gente chega ao último movimento do texto. O último ponto aí, o ponto 3. Quando a verdade exposta se transforma em ódio contra o rei. Versículos 53 e 54. Em vez de arrependimento, a confrontação de Jesus endurece ainda mais o coração daqueles líderes religiosos que passam da crítica para a conspiração contra Jesus. Depois de todas essas denúncias, o texto termina com uma cena reveladora. Vamos ler novamente aí os dois últimos versículos do capítulo 11. Versículos 53 e 54. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, a ser mais incisivos nas perguntas, a confrontar e afrontar Jesus ainda mais forte com as perguntas que eles faziam, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar das próprias palavras de Jesus motivos para acusar e condenar a Jesus. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Jesus acabou de expor a hipocrisia da religião vazia, denunciou o peso da falsa espiritualidade,
Ele mostrou como aqueles líderes estavam impedindo pessoas de chegar ao conhecimento de Deus. Só que o resultado não foi arrependimento. Não foi um pedido sincero de perdão e uma mudança de vida. O resultado foi hostilidade. O texto diz que eles começaram a pressionar Jesus, a confrontá-lo, a interrogá-lo constantemente. A ideia original aqui é de um ataque contínuo. Sabe quando um bicho está acuado e você continua espreitando, até que ele não tenha mais saída e você captura? Era isso que eles estavam tentando fazer com Jesus. Colocar Jesus contra a parede insanamente achando que eles conseguiriam fazer isso, né? Que Jesus não tinha uma missão, que Jesus não sabia o que eles estavam pensando. Esses líderes começam a lançar perguntas sucessivas a Jesus com a única intenção de encontrar alguma declaração que pudesse ser acusada contra ele. Eles não estavam interessados na verdade. Eles estavam procurando uma acusação. A religião deles havia chegado a um ponto tão perigoso, eles preferiam silenciar o mensageiro do que ouvir e se beneficiar com a presença de Deus diante deles. Isso revela algo profundamente perigoso na vida do coração humano. A verdade de Deus sempre provoca uma reação. Ela nunca nos deixa neutros. Não dá para ficar neutro diante da voz de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Ou ela nos leva ao arrependimento, ou ela nos leva à dureza de coração e começar a hostilizar ao próprio Deus. Irmãos, a fidelidade de Jesus em confrontar pecado mostra que o verdadeiro amigo da nossa alma não é quem fala apenas coisas agradáveis, mas é quem nos diz a verdade. Provérbios diz que mais vale as palavras duras de um amigo do que os beijos falsos de alguém que se diz amigo, que na realidade não é. Mas muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Quando a verdade expõe o pecado, quando ela confronta o orgulho, quando ela desmonta a falsa religião, o coração humano sempre reage com dureza, com oposição. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esses líderes não estavam defendendo a verdade. Eles estavam defendendo o seu prestígio, a sua posição no seu sistema religioso. E quando o evangelho ameaça essas coisas, quando o evangelho ameaça a vaidade, quando o ego é ferido, o coração endurecido prefere atacar do que se prostrar. O coração ofendido, o ego ferido, ele prefere ir para cima do que reconhecer que está errado e clamar pela misericórdia de Deus. Esse episódio já revela o caminho que esses líderes estavam tomando, né? A rejeição crescente de Jesus, que vai terminar lá na cruz. Jesus acaba sendo entregue por causa dos próprios fariseus, né? Isso vai acontecer lá na frente, no Evangelho de Lucas. A hostilidade que começa com perguntas capciosas vai terminar com a conspiração para matar o Filho de Deus. Isso mostra algo muito sério para nós. A maior oposição a Jesus, muitas das vezes, não vem de pessoas sem religião, mas vem dos mais religiosos, dos guardiões da tradição. Eu tenho tanto medo dessa expressão, mas a tradição diz para fazermos isso. Mas a coisa sempre aconteceu assim por aqui. Eu tenho tanto medo dessa expressão. Essa expressão guarda dificuldade de lidar com a verdade das Escrituras. Ela vem de pessoas profundamente religiosas, mas que têm um coração duro, que não é capaz de agir com misericórdia, com graça sobre a vida das pessoas. Isso precisa levar a uma pergunta muito pessoal de novo. Como que nós estamos reagindo quando a palavra de Deus nos confronta? Pensa, quando você ouve uma palavra dura como essa aqui de hoje,
Como que o teu coração reage? Quando o Espírito Santo revela uma área da nossa vida que precisa mudar, que você sabe que precisa mudar, mas que você não quer dar o braço a torcer, que precisa mudar. Cabeça dura! Não é assim que a gente fala? Quem é intransigente, que não quer mudar de jeito nenhum. Como que a gente age quando a palavra de Deus cai no nosso coração e bate naquele ponto fraco que a gente sabe que precisa mudar, mas que a gente não quer mudar? Quando a pregação toca exatamente no ponto que o nosso coração está errado, o que a gente faz? Nós nos arrependemos ou nós começamos a nos defender? Começamos a tentar justificar o nosso pecado? Ou nós passamos a resistir à própria verdade? Vou tirar esse pastor daqui. Esse pastor é muito duro. Ele só bate. Ele só aperta. Precisamos arrumar um pastor mais bonzinho. Pastor que deixa a nossa semana ficar mais leve. Pastor que fala coisa gostosa da gente ouvir. Pastor que fala que a gente vai sair voando, que a gente vai ter casa nova, carro novo, conta gorda no banco, que a gente nunca mais vai ter problema na vida se a gente passar a frequentar a igreja. Pensa um pouquinho sobre isso. O que é melhor? Ser fiel à palavra de Deus e segui-la de verdade, mesmo quando ela nos confronta. E dobrar o coração e agradecer, porque Deus está falando no nosso coração. Tem um ditado aí que diz que pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco, né? Pode ter certeza que o Chico aqui apanhou a semana inteira antes do pau bater no Francisco. A palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Ela esmiuça o coração do pregador, para depois ela alcançar o objetivo no coração da igreja. É assim que Deus muda a nossa vida. É assim que Deus nos transforma. É assim que Deus nos deixa mais parecidos com Jesus a cada dia. E o filho verdadeiro precisa agradecer a Deus quando está sendo corrigido por Ele. Porque quem não é filho não é disciplinado. Porque Deus disciplina aquele que Ele ama e aquele Ele tem como filho. O filho do vizinho pode fazer a coisa mais feia do mundo, que você não vai disciplinar. Você vai disciplinar o seu filho, porque é seu. Porque você ama. Porque você não quer que o mundo pise nele mais tarde. Por isso você vai fazer o seu filho se tornar cada vez melhor. E às vezes tem que puxar a orelha. Os pais e as mães sabem muito bem do que eu estou falando. Mas o filho não vai te odiar, porque você conduziu ele ao caminho da verdade. Do contrário, o filho vai admirar cada vez mais o pai, porque o pai é fiel a Deus e quer que ele também cresça em relacionamento com Deus. Foi exatamente assim que tudo começou com esses líderes. Primeiro veio o incômodo, depois a resistência e por último a hostilidade. E por fim vai vir a decisão de matar o Deus encarnado presente entre eles. A grande tragédia dessa passagem é que homens profundamente religiosos terminam lutando contra o próprio Deus que eles diziam servir. Mas aqui também aparece a beleza do Evangelho. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo que aquela hostilidade terminaria em dor, em sofrimento, em morte, Jesus não desistiu. Jesus continuou caminhando para Jerusalém. Ele sabia que seria rejeitado. Ele sabia que seria condenado. Ele sabia que seria morto. Ele sabia que seria crucificado. Mas ele foi fiel até o fim, para que a graça dele chegasse em nós até aqui, hoje. Mesmo assim, Jesus continuou, porque aquela cruz seria o lugar onde ele carregaria o peso do nosso pecado, o peso que nenhuma religião seria capaz de remover. Na cruz, Jesus suportou a condenação que
Nós que merecíamos. Para que todo aquele que crê em Jesus receba perdão, reconciliação com Deus, vida eterna para sempre. Por isso o Evangelho sempre nos coloca diante de uma decisão. Ou endurecemos o coração como aqueles líderes, ou nos humilhamos diante do Rei e recebemos a graça que Ele oferece. Nada se compara com o que Jesus passou por nós. Nada. Nada que nós fizermos vai chegar perto do que Jesus sofreu no nosso lugar, naquela cruz. Irmãos, diante de Jesus ninguém permanece neutro. Ou a gente se rende ao Rei, ou a gente luta contra Ele. E para nós terminarmos aqui, qual que é o chamado da palavra de Deus para nós hoje? O que nós precisamos levar para casa, para a nossa semana? Antes de nós nos aproximarmos da mesa do Senhor, esse texto, ele chama a um exame sincero do nosso próprio coração. Não basta uma aparência religiosa, não basta tradição, não basta práticas, não basta discursos espirituais. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Antes que a palavra venha na nossa boca, Deus já conhece. Deus conhece a intenção do nosso coração. Ninguém conhece você tão bem como o Senhor conhece. Então a pergunta não é apenas o que praticamos na religião, mas quem governa o nosso coração. Quem governa o seu coração? Por isso que a palavra de Deus nos chama a 3 atitudes simples e profundas. Abandonar toda religiosidade vazia e se voltar a Deus com sinceridade de coração. Fuja da religião e abrace ao Senhor de verdade. Busque coerência entre a sua fé e a sua vida, entre o que você ouve e o que você faz, o que você fala, o que você pratica. E responda à verdade da palavra de Deus com arrependimento e não com resistência. Irmãos, a mesa do Senhor não é lugar para máscaras espirituais. É lugar para pecadores arrependidos, que reconhecem a necessidade da graça e da misericórdia de Deus, porque nós não somos capazes de nos libertarmos desse fardo que carregamos do pecado e da morte, que só Jesus é capaz de tirar. O apóstolo Paulo faz essa pergunta: quem é capaz de me livrar do corpo pesado dessa morte? Só Jesus é capaz de transformar morte em vida. Por isso, meus irmãos, antes de participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos olhar de verdade para Jesus. Nós precisamos nos lembrar do corpo dele entregue naquela cruz, do sangue dele derramado em nosso lugar. E precisamos vir a ele, não confiando na nossa tradição, na nossa religiosidade, mas confiando somente na obra perfeita do Salvador, que se humilhou e se entregou por nós naquela cruz. E porque nós cremos nele, nós seremos salvos por toda a eternidade. Como que foi a expressão do pastor ontem lá? Cada aniversário que a gente faz, a gente ganha 1 ano de vida. E quando a graça de Deus nos alcança, a salvação, a gente ganha não 1 ano de vida, mas uma vida eterna diante de Deus. Então é muito melhor se aproximar de Jesus do que se aproximar do aniversário. Não é? Ter Jesus é ter vida eterna para sempre, que só Ele pode dar. Amém? Amém. Nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor juntos.